Atos capítulo 17, quero falar sobre algo muito interessante que aconteceu em Tessalônica, nos começos das viagens missionárias de Paulo. A palavra de Deus disse que Paulo, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e com Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alboroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alboroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei chamado Jesus. Amém? Os que alboroçam o mundo. Eu gosto de outra versão na Bíblia que fala que esses que tinham chegado aí são aqueles que transtornavam o mundo. Eu vou ler na versão da Nova Bíblia Transformadora. Disse assim: mas como não se encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho e gritavam naqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Amém? Transtornadores do mundo. Como é que fala na sua Bíblia? Tem alguém revolucionava desse? Eita, que legal! Adorei esse nome. Tem alguém, uma Bíblia de vocês que fala transtornava no mundo? Alguém de vocês? Ninguém? Ninguém? Simone? Como que disse na sua Bíblia? Transtornar. Aqueles que têm transtornado o mundo. Transtornadores do mundo. Aleluia. Deus tem saudade desse povo, viu? De pessoas que transtornam no mundo. Preciso te falar sobre o que aconteceu na igreja primitiva. A igreja primitiva é algo tremendo. O que eles fizeram, acho que não tem na história da humanidade, na história do cristianismo, alguém que tenha alcançado os resultados da igreja primitiva. E eu tenho certeza, se Deus tiver saudade, acho que Deus tem saudade desse tempo, onde as pessoas, como os primeiros discípulos, os apóstolos, eram cheios do Espírito Santo, e eles faziam um alvoroço tão grande que transtornava no mundo. A palavra transtornar é uma palavra que tem uma conotação negativa, né? Não é uma boa palavra. Só que para os olhos de Deus era um elogio, era um cumprimento, um cumprido, como se diz em espanhol. Era uma palavra de valorização, de apreciação do que a igreja, sua noiva, estava fazendo naquele tempo. Transtornava no mundo. Naquela época do mundo, amados, a Grécia e a Europa não era pior nem melhor do que o mundo de hoje. Era tão terrível como o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Todos os valores transtornados. Tinha um mundo de cabeça para baixo. Então, aquilo que era ruim, eles chamavam de bom. Muito parecido, né, com o que acontece hoje. Aquilo que estava totalmente errado, para eles era normal. Então, a sociedade, o mundo contemporâneo daquela época, eles tinham todos os valores pervertidos. Então, o que acontece? Quando chega Jesus e a sua mensagem revolucionária,
Para eles eram pessoas que transtornavam o mundo porque colocavam em desordem, traziam um caos social àquele ordem. Imagina, os cemitérios tinham falência porque aqueles que tinham que morrer ressuscitavam. Se tinha hospitais, os que estavam doentes, eles eram curados. Digam amém. Amém. Se tinha algum doente, ele era curado pelo poder de Deus. Imagina só aqueles que faziam coisa errada, que trabalhavam para o esoterismo, para o ocultismo, para os deuses pagãos. Então eles de repente eram transformados pelo poder de Deus. Que maravilha, não é verdade? Então eles eram cheios do Espírito Santo. E eles eram os transtornadores do mundo. Eu vim te falar sobre essa igreja. A igreja primitiva e as características que tinha. Como era a igreja primitiva? Em que eles eram diferentes? O que nós precisamos aprender desse povo? Eu preciso te falar hoje, porque eu vejo jovens aqui. Em nome de Jesus, levanta sua mão. Todos os jovens de 50, 60 para cima. Eles serão transtornadores dessa região de Campinas. Diga amém. Em nome de Jesus, Deus vai usar a tua vida para provocar desordem. E um desordem do diabo, trazendo a ordem divina. Deus não é Deus de confusão, nem de desordem, senão Deus de ordem e de paz. Essa é a ordem que você vai trazer, que vai provocar estragos e prejuízo para o reino das trevas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Transtornadores do mundo. A Tessalônica, uma cidade portuária, onde Paulo começa no capítulo 17, pregando na sinagoga. Ele tinha uma porta aberta e foi a falar de Jesus naquele lugar. E onde ia Paulo, com certeza tinha alguém que se convertia. Onde ia Paulo, ele pregava para os judeus primeiramente e logo para os gentios. E sempre tinha uma transformação. E esse povo aqui, ciumento, fofoqueiro, que foi a causar problemas para o Paulo, ele não estava preocupado pela doutrina, nem pelo César. Ele tinha ciúmes, ele tinha inveja. A Bíblia diz que ele tinha inveja por causa de Paulo e Silas, que eles eram pregadores itinerantes, mas que estavam causando uma transformação na cidade, na sociedade. Eles viam que onde ia Paulo e Silas, milagres aconteciam, conversões aconteciam, e os negócios dos homens das trevas estavam entrando em falência. Então, por isso que eles ficaram com ciúmes deles e foram fazer uma mentira para que eles fossem colocados na prisão. Então, olha só, uma das características da igreja primitiva é que eles eram muito perseguidos. E eles não estavam nem aí. Quando eles eram perseguidos, eles ficavam cheios de alegria, se regozijavam por ter sofrido no nome do Senhor Jesus. Que povo maravilhoso era esse. Amém? Mas aqui, quando você passa uma aprovaçãozinha, vem a primeira dificuldade, aí já começa a murmurar e reclamar. E você começa a questionar Deus, porque tem uma prova. Esse povo, quando ia na prisão, sabe o que acontecia? Eles ficavam, aleluia, vamos orar para que com mais ousadia preguemos esse evangelho do reino, para que não tenhamos medo das ameaças dos homens, e que possamos pregar com mais fervor o nome de Jesus. Esse era o povo revolucionário da igreja primitiva. Que saudades Deus tem desse povo. E que Deus nos ajude, meu irmão. Eu venho essa manhã te dizendo, eu queria ser 1% como aqueles homens. Só 1%. Só chegar aos pés deles, do compromisso que eles tinham. Sabe de que se caracterizava a igreja primitiva? Ela se caracterizava por ser uma igreja que tinha uma vida ativa de oração. E a oração deles não era uma oraçãozinha passiva. Era uma oração de violência.
A violência de Jesus, ela invadia a cidade. E a violência dessa oração era poder confrontar o poder das trevas. Oh, aleluia. Eu quero isso. Jesus disse que os violentos arrebatam o reino. Digam amém. Amém. Os violentos. Mas não é uma violência de armas, de força física, e mostrar que machão que nós somos, que valentões que nós somos. Era uma violência diferente. Era a violência do amor. Onde havia morte, havia vida. Onde reinava o espírito da morte. E se os homens, tomados pelo poder do Espírito Santo, traziam o Deus da vida. Oh, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Onde tinha doença e enfermidade, eles traziam a unção de cura divina. Isso era violência para eles. Por isso eles acusavam eles de ser transtornadores do mundo. Porque eles colocavam de cabeça para baixo todos os seus valores pervertidos. Eles estavam em desordem. E quem estava trazendo desordem era o rei das trevas, o reino das trevas, o Deus desse século. Onde tinha alguma família com problemas, onde tinha opressão, eles vinham e traziam libertação. Que igreja tremenda, a igreja primitiva. A característica da igreja primitiva é que eram pessoas que estavam com um compromisso de generosidade, de hospitalidade. Eles ajudavam a todas as pessoas. Eles tinham um coração generoso. Amados, que bom seria que a igreja dos tempos de hoje tenha esse mesmo espírito da igreja primitiva. Quantas vezes nós reclamamos por trazer uma oferta para a igreja, por dizimar, por sustentar os nossos pastores, para que possam fazer a obra do Senhor, por ajudar missionários que falam por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós temos problemas com o nosso bolso, é a parte mais difícil de tirar de nós. Mas eles eram um povo generoso. A igreja primitiva se distinguia, se caracterizava por ser uma igreja generosa e hospitaleira. Amém? E eles nunca murmuravam, ao contrário, eles estavam cheios de convicção, de compromisso, de fazer sacrifícios pela obra. Não tinham problemas de vender uma propriedade e entregar aos pés dos apóstolos. Pessoas que estavam com... Todos tinham em comum. Sabe por que se caracterizava a igreja? Que eles viviam em unidade. Todos tinham em comum. É muito interessante isso. Todos que tinham crido estavam juntos. E não tinha nenhuma necessidade no seu meio. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Se tinha uma pessoa necessitada, todos se compadeciam. Vamos abençoar o irmão. Ninguém precisava de nada, ninguém tinha falta de nada. Amém? Estamos me acompanhando, estamos aqui. Que Deus nos ajude. Sabe que o comunismo, Karl Marx tirou essa ideia e tentou fazê-la sem Deus. A doutrina do Karl Marx, pastor, do marxismo, foi inspirada no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas eles não criam em Deus nem em Jesus. Vamos tentar fazer isso na terra. Sem Deus não funciona, meus amados. Nós precisamos ter uma revelação no nosso íntimo, de entender por que nós estamos doando e sendo generosos com a igreja. Eu declaro e profetizo sobre essa igreja como uma igreja generosa, solidária, hospitaleira, que nunca mais terá necessidade de pagar suas contas, em nome de Jesus. Declaro abundância sobre essa igreja. Igreja que se levanta, empresário, homens de Deus, que usarão os recursos do Senhor para poder abençoar e sustentar essa casa. E quem crê, diga amém, em nome de Jesus. A igreja primitiva se caracterizava por ser uma igreja que fluía na generosidade. Que tremendo isso. Mas eles tinham algo muito interessante, pastor. Eles tinham 100% de compromisso com a grande comissão, com o evangelismo. Eles iam por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E aonde eles iam, meus amados,
Nos lugares que tinha salvação, conversão, arrependimento, pessoas batizadas com o poder do Espírito, porque eles tinham paixão, zelo, compromisso pela grande comissão. Oh meu Deus, como Deus tem saudade desse povo. Às vezes a gente fica com vergonha de falar de Jesus ao vizinho, aquele que está necessitado, aquele que está sofrendo e passando necessidade. Que saudade Deus tem da igreja primitiva. Glória a Deus. E nós deveríamos nos questionar e avaliar nossa fé, nosso compromisso com Deus. Porque esse povo tinha compromisso com a grande comissão. Um tempo, não apenas uma geração, eles alcançaram todo mundo conhecido daquela época. Não passaram 70 anos e toda a Europa, a Ásia, tinha sido evangelizada, alcançaram uma certa parte da África, Etiópia, Egito e outros lugares. Era um povo cheio do fogo, do Espírito. Diga amém, meu amado. E eu quero imitar o exemplo deles. Eu não sei você, mas quando eu vejo, eu fico com vergonha. Fico com vergonha do meu cristianismo, da minha falta de compromisso, mas muitas vezes duvidar de Deus e não estar disposto a sofrer como eles sofreram. Eu fico incomodado com minha fé, pelo pouco que eu tenho feito para Deus, e eu tenho já 35 anos servindo o Senhor. Em nome de Jesus eu venho falar teu coração hoje, para que teu coração seja incendiado pelo fogo do Espírito, da paixão, do compromisso, da entrega pelas coisas de Deus. Não tenha medo, meu irmão, de se comprometer, se entregar para Deus. Eu venho falar teu coração, meu irmão. Eu venho falar para a tua alma que você precisa imitar. Aquilo era um elogio. Aqueles que transtornam no mundo estão aqui. Aleluia. Era um elogio. E Deus ficava feliz com eles, porque eles estavam transtornando o mundo conhecido daquela época. Amados, nós precisamos aprender com eles. Eu fico com vergonha, eu vou te contar por quê. Há 15 anos atrás, eu estive em Hagai Instituto, tive a benção de ser invitado e eu ganhei uma bolsa para estar no Instituto Hagai. E uma das lições do Instituto Hagai, eles treinam líderes da Latinoamérica, de todos os países do terceiro mundo. Você só paga uma taxinha só e eles cobrem todas as despesas, né? Uma taxinha de $500, é só. Mas eles pagam as suas passagens. Você pode ir para Hawaii, Maui, nos Estados Unidos, ou você pode ser treinado em Singapura. Muito interessante esse ministério. Eles acreditam no treinamento de líderes cristãos. E numa das aulas que eu tive, eles falaram sobre o evangelismo e sobre o pouco impacto do evangelismo pela igreja protestante. E eles disseram que em 15, 20 anos, segundo as estatísticas, sabe qual ia ser a maior religião do mundo? Não eram os cristãos. Os muçulmanos, os árabes, eles estão crescendo, se multiplicando e alcançando a grande parte já da população do mundo. Eu não sei o que eles têm, mas eles têm um verdadeiro compromisso com sua fé. E nós deveríamos levar isso a sério. Empresas como Coca-Cola. A Coca-Cola, ela fez uma declaração de visão e uma meta dizendo de onde tiver um ser humano, onde tiver gente, a gente vai colocar o nome da Coca-Cola e uma bebida em cada lugar do planeta Terra. Eles chegaram aos 5 continentes. Se você falar Coca-Cola na África, no deserto, Coca-Cola, eu quero. Você vai para a África, para a Ásia, todo mundo conhece o conceito de Coca-Cola. Mas nós cristãos, existem 2 bilhões de pessoas que não conhecem o nome de Jesus. Como que a Coca-Cola conseguiu espalhar a sua marca comercial?
E como é que nós, os cristãos, ainda não temos conhecer o nome de Jesus? Deveríamos ficar com vergonha dessa realidade. Eu vou te falar só de uma empresa, de uma tecnológica, o Facebook. Eles, não sei quantos usuários têm, mas já tinham passado como uns 3 bilhões em questão de 15 anos ou mais. Alcançaram os 5 continentes, a marca Facebook. Cadê os cristãos? A igreja primitiva, ela tinha um compromisso e se caracterizava pela sua paixão por levar o nome de Jesus a todas as nações da terra, sem medo de ser perseguido, sem medo de ir para a prisão, de ser torturados, de ter que ser executados, cortado o pescoço, como todos os discípulos morreram, menos João. Eles ficaram com o valor e a coragem e a honra de ser mortos, martirizados pelo nome de Jesus. Amados, eu não vim envergonhar ninguém, mas hoje eu vim te falar que a nossa fé precisa ser mudada. Nosso estilo de vida deve glorificar um pouquinho mais a Deus. E se nós conseguirmos que o Espírito Santo seja teu estilo de vida, meu irmão, se prepara o diabo, porque em nome de Jesus esse bairro vai conhecer quem que manda nessa cidade. Em nome de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o dono e o rei desse lugar, dessa terra e dessa igreja. Se alguém acredita, diga amém e dê um aplauso com violência para o Senhor. Aqueles que transtornam no mundo estão aqui. Eu vim essa manhã buscar os transtornadores do mundo, porque eu quero me ajuntar com eles. Aqueles que transtornam no mundo chegaram aqui e vamos persegui-los, vamos colocar eles na prisão. Essa foi a acusação que fizeram deles. Era um elogio para eles. Eles estavam transtornando, sabe o quê? O império das trevas, levando vida onde não tinha morte, levando o amor infinito, aquele amor que nunca falha, esse amor incomparável onde tinha ódio, ressentimento, levavam perdão onde tinha ofensa. Que igreja era essa? Que homens como Estevão, sendo apedrejado, correndo sangue pelo seu rosto, sendo apedrejado por eles, proclamar o nome de Jesus, e o povo todo cheio de raiva, de ódio, apedrejando ele até a morte. E aquele homem cheio da convicção disse: eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus, Senhor. Não tenha em conta o que eles estão fazendo, perdoa eles. Onde tinha ódio, tinha o amor do Senhor. E você fica com raiva quando alguém te confronta ou te diz uma verdade. Você fica com ódio, com raiva com aquele que te cutuca um pouco e te diz: ei, saia da sua zona de conforto. Amém, Jesus, glória a Deus. Você fica com raiva quando um amigo, um irmão te diz a verdade. Hoje vai cair por terra todo espírito de ódio, de ressentimento, de amargura. Você vai ser liberto. Deus vai encher teu coração do amor do Senhor. Deus vai encher a tua vida daquele perdão, porque nós somos ministros de reconciliação. Pastor, se há uma coisa que nós devemos ser caracterizados por sermos ministros de reconciliação. Deus tem permitido que pessoas ofendessem vocês. E vocês ficaram magoados. E eu entendo que a mágoa é uma coisa que acontece. Mas hoje eu tinha um tempo de você procurar a reconciliação. Mas se você quer que Deus te use na tua vida, não guarde essa mágoa. Libere aqueles que têm ofendido, que têm sido injustos com você, falando mal. Ligue para Ele. Sabe o que eu faço quando tem pessoas que me ofendem, que me magoam? Eu me lembro que eu tinha uma pessoa muito próxima de mim, um parente, eu não vou dizer quem era,
mas que me magoou tanto, me humilhou. Ele era muito bem sucedido e eu era um missionário pobre que morava no Nordeste. E eu passava dificuldades. E certa vez você que mora no Nordeste foi fazer a obra, passando fome lá com teus filhos. Olha só. Nunca passei fome na minha vida porque Deus cuidava de mim. Mas esse era o conceito que aquele parente tinha. E eu fiquei muito humilhado por essa pessoa, que aparentemente era um servo de Deus. Sabe o que eu fiz uma vez? Ele continuava me humilhando. Mas um dia eu fui ofertar nele. Dei uma oferta nele, no ministério dele. Vou dar uma oferta para ele. Quando ele recebeu a oferta, eu não acreditava. Com muita dificuldade, dei 3 meses seguidos uma oferta. Para mim, naquela época, não era muito, pastor, mas era eu estava num sufoco naquele momento. E ofertei nele. Para eu liberar, tirar de mim o ressentimento contra todas as humilhações, o bullying que ele tinha feito contra mim. E Deus me abençoou por isso. Deus me abençoou. E eu posso agora estar aqui nesse altar, falando livremente do Espírito do Senhor, porque onde há liberdade, aí está o Espírito do Senhor. Amém? Aí está o Espírito, onde há liberdade. E eu venho te falar que você precisa se libertar das mágoas que te fizeram, as injustiças. Não levar a sério isso. Isso é o momento da gente perdoar e fazer como fez Estevão, um homem que estava levando pedrada, que estava arrebentando seu crânio. Ele disse: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Que ele, tudo o que ele sofreu, ele fez a mesma coisa. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aqui, para encerrar essa palavra, não sei que o tempo já vai correndo aí, eu queria encerrar te dizendo uma característica que todos nós deveríamos prestar atenção. Que a igreja primitiva era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, meu irmão. Vamos ler a Bíblia agora, viu? Se prepare. Você que pensou que ia me escutar esse missionário? Meu irmão, eu não tenho tempo para traduzir. Atos, capítulo 2, versículo 4. Leia comigo, escute o que diz aqui essa palavra. Essa era a característica principal da igreja primitiva. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Leia comigo Atos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Leia comigo. Leia comigo. Essa aqui é uma igreja que lê a palavra. Amém? Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia! Escuta, isso aqui é muito forte. Uma palavra de advertência para os pastores, para os líderes e para os obreiros. Vai ter reunião de liderança, vai, né? Leia essa passagem, por favor. Porque a igreja primitiva tinha um problema logístico, que eu, em nome de Jesus, profetizo que vai acontecer esse problema aqui também nessa igreja. A igreja ia em crescimento e aumentando em número. Cada vez eram mais as pessoas necessitadas.
E é por isso que eu estou muito feliz, porque eu vejo a igreja quase cheia. E da próxima vez que o pastor me invitar, ainda vai estar lotadíssima. Então eles tinham um problema logístico. Como eles não somente alimentavam a alma, eles alimentavam também o corpo, fisicamente. Então eles tinham que dar de comer, fazer a comida. E as mulheres concordam comigo que preparar o almoço e o lanche é um investimento de tempo, não é verdade? É verdade. Às vezes você faz uma reunião onde tem comida, alimentos. Então leva muito tempo isso. E os missionários, os apóstolos daquela época, eles estavam envolvidos no repartimento do pão, preparando a comida, os alimentos, cuidando de todos os detalhes para que ninguém falte nada. Estão aqui me acompanhando? Ninguém está distraído, né? Porque vem uma revelação aí. E escuta só, eles estavam tão ocupados alimentando a multidão e que eles disseram: peraí, não é justo, se você ler o capítulo inteiro, que nós, os apóstolos, que fomos chamados para a grande comissão, estejamos tão envolvidos servindo as mesas. E o Espírito Santo disse a eles que procurassem ajuda, que delegassem ajuda, e que procurassem 7 diáconos. Aqui estão os obreiros, os servos, mas não era qualquer um, eram pessoas cheias do e de que mais? Do Espírito Santo de sabedoria. Não era qualquer um que precisa. Para ser diácono você precisa ser cheio do Espírito Santo, viu? E é você que é responsável para manter seu tanque cheio. Não pode andar com um tanque vazio. E por isso você tem andado em dificuldade para fazer a obra, reclamando: eita, tem que ir para a igreja. Meu Deus! É isso. Eles faziam, perseveravam com gozo, com regocijo e alegria na doutrina. E eles eram comprometidos e felizes, tinham tudo em comum. Havia comunhão na igreja primitiva. Então a Bíblia diz aqui que eles procuraram 7 pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Essa é a qualidade que diferencia os verdadeiros diáconos. Não é somente o talento, não é somente o certificado, o diploma que ele teve, o quanto dinheiro dá à igreja. Os diáconos, aqui está a diretriz, a regra. Eles têm que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Que é sabedoria? O que é? A sabedoria é como aplicar o conhecimento que você tem. Com sabedoria, com humildade, com amor, com a inteligência espiritual. Estou terminando, pastor. Escuta só, pelo amor de Deus. Estou terminando. Você não vai embora, não. Vem a parte mais importante aí. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. Vamos procurar os diáconos cheios do Espírito Santo para que nós possamos ter o nosso tempo de oração e de palavra. Eu profetizo nessa igreja que tem homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E que todos que foram chamados à liderança como pastores vão se encarregar do ministério da oração e da palavra. Atos 13, 52, escuta que tremendo. Qual era essa característica que tinha assim, no último versículo do capítulo? Diz: sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Tinha acabado de receber uma violenta perseguição contra Paulo e Barnabé, e disse que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Diga comigo: cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu quero deixar de andar com essa cara fechada, cara de morte, de velório. Cada vez que vem um problema, fica murmurando, reclamando.
Espírito de murmuração caia por terra em nome de Jesus. Eu te repreendo da minha vida. Irmão, tenha a humildade e a coragem, coloca na mão no seu coração, diga em nome de Jesus. Todo espírito de queixa, de reclamação, de murmuração na minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Me ajude, Pai, a ser cheio do Espírito Santo e da alegria do Senhor. Amém. Acabavam de apanhar, pastor. Tinham sido perseguidos, mas os discípulos eram cheios do Espírito Santo e de alegria. Alegria do Senhor. Se Deus tem saudade de uma época na história do cristianismo, é desse aqui, da igreja dos Atos dos Apóstolos, uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. E eu não estou brincando, eu fico envergonhado por não ter esse compromisso. E nós devemos nos questionar como tem sido a nossa vida. A nossa vida num mundo que está todo de cabeça para baixo, onde os valores são totalmente pervertidos, onde tem pastores que se divorciam, que deixam a mulher para ser com um membro da igreja, que deixam a sua esposa amada que tem com eles durante anos para trocar por uma mulher mais jovem. Eu tenho 35 anos de ministério. Eu já servi a mais de uma meia dúzia de pastores que deixaram a mulher para ser com a outra. Que isso, meu Deus? Aquele que está firme, cuidado que não caia. Eu fico com temor de Deus de falar essas coisas. Meu Deus, aleluia. Eu fui tentado para deixar minha esposa, meu irmão. Eu já falei sobre isso na reunião anterior para os casais. Mas eu estou firme aqui, ao lado da minha amada, a minha gatinha maravilhosa, que está aqui comigo aqui. É uma bênção para a minha vida e me dá alegria no meu coração. Eu esqueci de falar da reunião anterior, como ela é linda e maravilhosa. No mundo onde os valores pervertidos tomaram conta até da igreja, os pastores têm que aceitar pessoas que eles se promovem a si mesmos de outro gênero. Eu não estou aqui para falar mal contra eles, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que o homem foi para a mulher e a mulher para o homem, em nome de Jesus. E os pastores têm que aceitar isso no seu meio. Porque as leis estão contra, a lei dos homens estão todas pervertidas, a injustiça. Aqueles que devem estar presos estão libertos, estão soltos por aí fazendo tudo o que é errado. Eu venho nessa manhã falar ao teu coração que hoje a igreja do Senhor precisa de ter essa característica. E eu queria muito que sejamos os transtornadores desse mundo. Que colocam tudo em desordem nessa cidade, mas o desordem no reino das trevas causa estrago para o Satanás, ganhando almas para Cristo. E eu venho nessa manhã a orar por você. Eu não sei você, mas eu quero tanto ser cheio do Espírito Santo. E esse tem sido o nosso maior pecado, amados. Querer fazer a obra do Senhor andando com o nosso tanque espiritual vazio. Por isso que isso sai tudo errado. Pastor, escute. Nós somos responsáveis. Somos responsáveis para manter nosso tanque cheio. E por isso louvo a Deus por essa série, por essa campanha. Que o Espírito Santo, a gente precisa ensinar tanta coisa para a igreja. Nosso Espírito Santo deve ser nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida vem, Espírito Santo, na minha vida. Eu te quero, eu te amo com todo o meu ser, com todo o meu coração. Seja bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família. Oh, Espírito Santo, que não quero fazer nada se não for com a força, com o poder do Espírito Santo. Eu não quero abrir minha boca
sem a unção do Espírito Santo. Eu não quero subir nesse lugar sem o fogo do Espírito Santo. Eu não quero viver minha vida se não for cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, 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 até transbordar. Em nome de Jesus, receba no teu íntimo e se comprometa com Deus nessa manhã a nunca mais viver a tua vida estando carente, vazio, pobre do Espírito. Declaro sobre a Igreja Batista da Redenção que é uma igreja cheia do Espírito Santo, que caminha na palavra, caminha na obediência. Há pastores que estão comprometidos com Deus, que não têm medo de fazer sacrifícios, que não têm medo de se comprometer com Deus e que estão comprometidos com a grande comissão. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero orar por todos. Vamos orar Oh, Espírito Santo. para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Oh, glória. Eu vou pedir, Aleluia, Pai. para toda a igreja vir aqui na frente. Não fique ninguém no banco, pelo amor de Deus.